Graça e paz a todos os que estão aqui na plataforma, os que vão ouvir depois pelo YouTube. Nós vamos falar hoje, meditar, refletir sobre o que está escrito no Salmo 139. Eu sempre gostei muito deste salmo, mas esta semana, meditando nele, eu vi aqui a oração do rei Davi. E ela tem toda a estrutura de uma oração, porque ela tem começo, tem meio e tem fim. Ela tem exaltação, invocação, fundamento e tem pedido feito pelo rei. Salmo 139. Assim como de costume, nós vamos ler os versículos bem compassadamente e fazer alguns comentários, né, sobre pertinentes ao texto. Então ele diz: Senhor, tu me sondas e me conheces. Só nessa fala, nessa expressão do rei, aqui tem 4 pontos, 4 lições, 4 ensinamentos fundamentais. E do mesmo modo que ele inicia, ele termina salientando 4 pontos. Quais são os 4 pontos aqui? Primeiro, que Deus conhece o nosso coração. Segundo, que Deus está presente em todo o lugar. Não há espaço entre o céu e a terra que Deus não ocupe. Terceiro, que Deus tem o destino do homem, dos seus filhos, do seu povo, nas suas mãos. E quarto, que Deus vai destruir o pecado e banir o pecado para sempre. Aí ele vem no versículo 2. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Isso quer dizer, Deus está seguindo, examinando e monitorando cada detalhe da vida dos seus filhos. E nada escapa do seu olhar atento. Aí diz o versículo 3: esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Ele conhece todos os nossos pensamentos e ações, como também as omissões, o assentar-se e o levantar-se, o andar e o deitar, e todas as diretrizes da nossa vida. Nada escapa e nada acontece sem a permissão dele. Aí ele vai para o versículo 4. Ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Deus conhece nossos pensamentos antes de pensarmos. Impressionante, não? Nem pensamos ainda, mas ele já sabe o que vamos pensar, ele já conhece. Antes de pensarmos, ele sabe o que vamos pensar, o que vamos falar e o que vamos fazer. Aí vem para o versículo 5. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Aqui está a perpétua presença de Deus ao redor da criatura, do homem, do ser criado, cuja vida está nas suas mãos, a vida da nova criatura. Não temos domínio sobre absolutamente nada, porque tudo vem do Senhor. E é Ele quem coloca todas as coisas nas nossas mãos. E aqui nos recordamos da parábola dos talentos que Jesus contou. E haverá o dia da prestação de contas, onde deveremos prestar contas daquilo que o Senhor põe nas nossas mãos. O que é que nós estamos fazendo com aquilo que Ele põe nas nossas mãos? Não é nosso. Não trouxemos nada e não levaremos nada.
Foi o que Jó deixou bem claro quando Deus permitiu a ação de Satanás na vida dele. Ele disse: o Senhor deu, o Senhor tomou, e bendito seja o Senhor. Nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei. Acabou. Então tudo vem do Senhor. Ele põe as mãos dele sobre a vida dos seus filhos e dirige cada passo. Aí o versículo 6. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. Dá para imaginar aqui o êxtase a que chegou o rei Davi ao falar com Deus e meditar e pensar na grandeza, em tudo aquilo que Deus estava fazendo na vida dele. E ele teve um relacionamento estreito com Deus. Aliás, ele é chamado o homem segundo o coração de Deus, Davi, ungido para ser rei em Israel, escolhido pelo próprio Deus quando mandou Samuel buscar na casa de Jessé um dos seus filhos para que reinasse sobre o seu povo. Escolheu Davi. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não o posso atingir, não dá para alcançar. Nós somos a criatura, ele é o Criador, nós somos finitos, ele é infinito. Nós estamos limitados ao tempo e ao espaço, e ele é eterno. Em face de tão elevado conhecimento de Deus, o ser humano só pode humildemente reconhecer sua pequenez e limitação de entendimento. Nossa capacidade é muito pequena, diminuta, diante da grandeza e do poder de Deus. Aí ele diz o versículo 7. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? O Espírito de Deus, presente na hora da criação, não poderia estar ausente de nenhuma parte e em nenhum momento na história e no universo. O Senhor está assentado sobre o alto e sublime trono, e a terra é o estrado dos seus pés. Por isso Davi pergunta: para onde? Nessas condições, para onde fugirei da tua face? Para onde me ausentarei do teu espírito? O profeta Isaías, no capítulo 66, no versículo 1, ele diz exatamente assim. Isaías, capítulo 66, versículo 1. Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono e a terra o estrado dos seus pés. Que casa me edificareis vós? E qual é o lugar do meu repouso? Eu sempre leio esse texto e fico imaginando. O mais alto, terceiro céus, conforme a visão que o apóstolo Paulo teve, né, do terceiro céu. Deus assentado e os pés dele aqui na terra. Não sobra espaço ou lugar que ele não preencha e não ocupe. Aí ele diz no versículo 8: se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. A providência divina não tolera nenhum limite ou restrição. E ninguém pode frustrar os planos de Deus. A Bíblia está recheada de exemplos. Acabamos de falar, né, agora há pouco. Jonas, profeta Jonas, é um destes. Tentou fugir do chamado divino e impedir os seus propósitos. Mas não pôde. O apóstolo Paulo retrata essa realidade espiritual ao falar que nada, absolutamente nada pode separar-nos do amor de Deus que está em Jesus Cristo. Romanos capítulo 8, versículos 37 ao 39. Ele diz assim: em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo de que nem a morte,
nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aí nós vemos a dimensão desse amor, que ele pagou o preço pela nossa redenção, enviando Jesus à cruz para nos atrair no corpo dele, trocar ali a nossa natureza adâmica, maligna, pecaminosa, e implantar em nós a sua natureza, a natureza divina. Como é que ele nos abandonaria? Por isso que Jesus disse: eu não vos deixarei órfãos. Eu vou, mas o Consolador virá. E ele veio, o Espírito Santo, e está aqui, está conosco, está em cada um daqueles que foram e que são e que serão regenerados pelo poder do Evangelho e da graça de Deus. Aí Davi diz no versículo 11: se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Interessante, né? A escuridão serve para esconder um ser mortal, limitado, de seu semelhante. Mas para Deus, não há elemento no universo que seja trevas. Embora ele seja o criador de todas as coisas, e sendo luz, diante dele as trevas se dissipam. Então, para ele não há trevas. Por isso que Davi está dizendo: as trevas e a luz são a mesma coisa. Aqui são dois textos que nós vamos ver. A primeira carta de João, no capítulo 1, primeira carta de João, capítulo 1, versículo 5. João escreveu exatamente isso. Ele diz aqui, primeira carta de João, capítulo 1, versículo 5. Ele diz: ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Então, por isso Davi diz: as trevas e a luz são a mesma coisa. As próprias trevas não te serão escuras, porque Deus é luz. O segundo texto, no livro do profeta Isaías, no capítulo 45, versículos 5 e 7. Ele mostra que Deus é o Criador de tudo. Tudo foi criado por intermédio dele, como diz a Bíblia, nada veio a existir sem que ele tivesse a participação ou fosse o Criador. Isaías capítulo 45, versículos 5 ao 7, ele diz assim: eu sou o Senhor, e não há outro. Além de mim não há Deus. Eu te cingirei, ainda que não me conheces, para que se saiba até o nascente do sol, e até ao poente, que além de mim não há outro. Eu sou o Senhor, e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas. Faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Nada existe por acaso e nada veio do ocaso, mas Deus é o Criador. Então, voltando ao texto do Salmo 139, a oração de Davi, versículo 13, ele disse assim: pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis. E a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas
da terra. Aqui está uma descrição poética do ventre materno. Não há em outra parte das Escrituras, além do livro de Jó, expressão mais viva e profunda de sinceridade na adoração do Senhor e à sua palavra. Por isso, o pedido poético para que o Espírito de Deus verifique a alma e reveja todo esse sentimento de absoluta lealdade, que até mesmo supera a nossa maneira de agir em algumas situações da vida, deve estar presente. Não podemos esconder do Senhor a intimidade, aquilo que vai no íntimo, no recôndito da nossa alma, pois Ele nos contemplou, nos viu, a substância ainda informe, no recôndito mais secreto do ventre materno. O que ele diz para Jeremias, né? Antes que você nascesse, eu te consagrei no ventre da sua mãe. Antes que ele nascesse, já havia sido consagrado. A substância não tinha nem forma ainda, a substância informe. Versículo 16. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. É demais para a nossa cabeça, não é? Nos bilhões e bilhões de pessoas deste planeta Terra, que nasceram, morreram, estão nascendo e morrendo, que hão de nascer e hão de morrer, até a última pessoa. Deus sabe exatamente quantas, quem, quais, quanto tempo vai viver, se vai acreditar ou não na palavra dele, se será salva ou não, se rejeitará ou não a sua palavra e quantos dias cada um vai viver. É muito, não dá para compreender. Por isso é preciso acreditar, confiar e descansar no que está escrito. Deus nos esquadrinha antes da nossa existência. Quando determina sobre os nossos dias, o que o apóstolo Paulo vai resumir na carta aos Romanos, e ele traz um exemplo bíblico para ilustrar exatamente isso. O caso de Isaac, o nascimento de Isaac, de Jacó e de Esaú. Romanos capítulo 9. Nos versículos 9 ao 13, o apóstolo Paulo escreveu assim: porque a palavra da promessa é esta: por esse tempo virei e Sara terá um filho. E não ela somente, mas também Rebeca, ao conceber de um só, Isaque, nosso pai. E ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela: o mais velho será servo do mais moço. Como está escrito: amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Antes que eles nascessem, Deus já havia dito como seria. Ele é o Senhor, é o Deus onisciente, onipresente e onipotente. Versículo 17 do Salmo 139. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, excedem os grãos de areia. Contaria? Contaria, sem jamais chegar ao fim. Aqui, a palavra de Deus, quando meditamos, acreditamos e a colocamos em prática, quando amamos o Senhor, a palavra dele se torna uma fonte inesgotável
de gozo, de bênção e de sabedoria. A palavra de Deus. Aí ele diz no versículo 19: tomara, ó Deus, desses cabo do perverso, apartai-vos, pois de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra ti, e como teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem? E não abomino os que contra ti se levantam? Aborreço-os com ódio consumado. Para mim, são inimigos de fato. Davi, na oração, na sua exaltação a Deus, exultação diante de Deus, agora ele muda o tom da oração. Quem conhece a Deus, que é tão puro de olhos, que não pode ver o mal, deve ter o mesmo ódio que Jesus revelou contra o pecado, não contra as pessoas, contra o pecado. E o profeta Abacuque assim expressou esse sentimento na sua oração diante de Deus, no capítulo 1, Abacuque, capítulo 1, versículos 12 e 13, tendo mais ou menos a mesma visão que o rei Davi, diante da majestade, do poder e da santidade de Deus. Capítulo 1, versículos 12 e 13, ele disse assim: não és tu, desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, ó meu santo, não morreremos. Ó Senhor, para executar juízo, puseste aquele povo, tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar. Por que, pois, toleras os que procedem perfidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele, levantando a questão da impiedade, da maldade, diante de um Deus que é santo, que é puro, que é justo, que é justiça, que é amor e que é paz. O rei Davi finaliza a sua oração, versículos 23 e 24, dizendo assim: sonda-me, ó Deus. Olha o pedido que ele faz a Deus. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Quem quer clamar contra os pecados de outrem deve cuidar de estar submisso à disciplina santificadora do Espírito Santo e fazer o mesmo pedido que o rei fez aqui no final da sua oração. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. A conclusão que chegamos é da mesma forma como iniciamos, mostrando 4 pontos fundamentais da oração do rei. Aqui, nós vemos que, primeiro, depois de analisar, observar os detalhes da oração feita pelo rei Davi, o ser humano é limitado pelo poder de Deus, que sabe de antemão tudo o que ele pensa. Não dá para esconder de Deus. Segundo, o ser humano tenta fugir dessa limitação, mas todo o espaço e tempo, tudo está nas mãos do Senhor. Não dá para escapar. Terceiro, o ser humano reconhece que até as suas origens estão dentro da
providência divina. Não havia nem substância ainda. E Deus já sabia, como sabe, quem será a última pessoa que vai nascer no planeta. Quantos dias ela vai viver? Se ela vai ou não acreditar na sua palavra. Portanto, devemos estar em harmonia com os seus desígnios e com os seus propósitos. E por fim, o ser humano que aprende a render graças, a se render à graça divina, reconhece a perversidade da rebelião do sistema e do mundo que é contra Deus. Repudia nos outros e pede que Deus elimine toda a raiz de amargura do seu coração. Em nome de Jesus. Amém e amém.